Realmente, essa é uma frase bastante infeliz, porque quando a gente não ama, mas se importa, a gente luta para melhorá-lo. Permanece luta. Amá-lo. É isso mesmo. Exatamente. Os filhos seus não fogem à luta. Léo Grandini, a gente vai abrir o Linha de Frente com uma denúncia grave de ameaça à liberdade de expressão. Recentemente, um dos nossos participantes mais frequentes, o Leonardo Grandini, que está aqui do meu lado, que todo mundo sabe, né? Um petista declarado, né? Você era filiado ao Partido dos Trabalhadores também? Sou filiado. Filiado ao Partido dos Trabalhadores. Ele publicou nas suas redes sociais uma carta aberta de repúdio à censura que temos sofrido nos últimos dias. Repito, o Léo, ele é filiado ao Partido dos Trabalhadores e faz parte da ala Juventude do PT, a JPT. Mas logo após a publicação, o Leonardo, ele foi ameaçado de processo por uma das dirigentes nacionais do partido. Vamos ver as mensagens para quem está nos acompanhando pela televisão. Obviamente, as ameaças não ficaram restritas apenas às mensagens diretas, mas também nas redes sociais, onde o Leonardo foi atacado de inúmeras formas possíveis. Léo, a palavra é toda sua. Tempos sombrios pelos quais estamos passando. Infelizmente, hoje o Brasil ele passa por uma situação extremamente complicada em todos os aspectos. Nós lutamos muito por liberdade, inclusive a esquerda lutou muito por liberdade durante anos de ditadura militar no Brasil. E muito me espanta que em 2022, parte significativa da esquerda brasileira, nomes graúdos, nomes importantes da esquerda brasileira, compactuem com absurdos como o que está acontecendo com a Jovem Pan. A Jovem Pan é uma emissora de décadas de existência, é uma emissora que me convidou para fazer parte dos seus quadros, sem nenhum tipo de restrição. Eu sempre falei o que eu bem quis. Nunca ninguém da direção, Tutinha, ninguém. Léo, fala o que você quiser. Aqui você tem espaço para falar o que você quiser. E eu sempre me manifestei da forma como eu acredito, né? Eu sempre tive valores mais à esquerda, mais progressistas, de graça. Ninguém nunca me pagou nada. Eu não recebo dinheiro de partido político, por mais que seja filiado ao Partido dos Trabalhadores. Não recebo dinheiro de político, não recebo dinheiro de movimento social e muito menos de empresário. Infelizmente, nessas últimas semanas, a gente vem vendo, a partir de uma denúncia por parte do PT, que foi acolhida pelo Tribunal Superior Eleitoral, de cercear a emissora, a empresa, de tratar de determinados temas, fora as palavras proibidas que não podem ser ditas, com as quais eu até possa não concordar, mas eu defendo o teu direito de dizê-la. Assim como eu também não quero ser cerceado de chamar e dar adjetivos aqui a Jair Bolsonaro ou a Ricardo Salles, Carla Zambelli, qualquer figura da esquerda, que eu sempre tratei de forma respeitosa, mas se porventura eu quiser atribuir adjetivos aqui, eu poderia fazê-lo. Infelizmente, eu fui recebido com uma série de ataques e xingamentos, humilhações, ameaças por parte de petistas. Sim, por parte da militância petista, o famoso fogo amigo, que culminou nessa ameaça em me expulsar do partido, abrindo um processo contra mim na Comissão de Ética do Partido dos Trabalhadores. Eu quero me dirigir aqui agora a você, que tem um viés mais progressista, que tem um viés mais à esquerda, que tem um viés mais social-democrata ou até mesmo socialista. Liberdade de expressão sempre foi um princípio defendido e resguardado pela esquerda brasileira. O que aconteceu
e por que isso aconteceu. E mais uma vez eu peço desculpas, inclusive àqueles que romperam em dado momento com o Partido dos Trabalhadores e eu critiquei, como Ciro Gomes aqui, por exemplo, que é uma figura de esquerda, mas é uma figura ilibada, é uma figura que não paira absolutamente nada contra, e também passou por essa situação ao denunciar certos comportamentos por parte da cúpula petista que não condizem com os valores que eu defendo e com os valores democráticos. É evidente que eu não passei a ser bolsonarista, que eu não passei a ser direitista. Agora, o fogo amigo e os absurdos que acontecem dentro dessa ala da esquerda brasileira é um completo absurdo e eu me pronuncio sim, porque eu tenho voz, não dependo de partido algum e, mais uma vez, saio, se tiver que sair, com a cabeça erguida. Posso só lembrar um episódio aqui? Negão, olha, mas sabe o que me estarreceu mais do discurso? Não foi nem ameaça, foi saber que o PT tem comissão de ética. Tem comissão de ética. Desculpa. Tem comissão de ética. O Léo, outro dia eu fiz uma defesa a ele aqui, porque eu fui bem claro em dizer que ele é uma das pessoas mais honestas. Porque, sinceramente, estava rolando um movimento para que tirassem o Leonardo da Jovem Pan. Eu não estou brincando. Gente muito grande, gente de perfil grande, ao ver que no dia da votação do primeiro turno, ele estava junto com o Zé Dirceu, eu fui cobrado, Pietra foi cobrada, e muita gente marcou a Jovem Pan, porque era inadmissível ter no quadro de comentaristas alguém que estava andando com o Zé Dirceu. Aí eu falei assim, gente, o Leonardo é o mais honesto, porque assim, você tem muitos comentaristas que claramente estão fazendo defesa ao Lula, mas nenhum deles tem a coragem de chegar e falar que vota Lula. Nenhum deles tem a coragem de fazer as defesas que o Leonardo eu já vi fazendo aqui em apoio ao Partido dos Trabalhadores, em apoio ao Lula. Chega a ser muito burro você querer pegar o cara que tem voz, que está num lugar que tem voz, para ele poder declarar o voto dele, para ele poder dizer em quem ele vota. É muito burro você querer justo condenar esse cara. São 3 movimentos de censura burras, né? Censura você quer burra. censurar a imprensa, quer fechar a emissora e ainda quer calar, né, um correligionário que vem a um ambiente que eles consideram hostil, que é esta casa, falar com total, ampla liberdade. É uma censura. Você sabe, Léo, eu tratei disso no meu último livro, Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, e eu falo que eu nunca gostei de coletivismo. Que há uma diferença entre o coletivismo e o compromisso social, a fraternidade. Como conservador, eu sou um sujeito universalista, mas não coletivista. Porque o universalista, ele quer englobar nessa universalidade todos, respeitando a individualidade de cada um. Porque cada um é sagrado. É a menor minoria, né? O indivíduo. Exatamente, porque cada um é sagrado. Agora, quando a gente se fecha, né, nesses grupos, ou eles tentam fazer uma lavagem cerebral, ou eles impõem regras rígidas que desrespeitam, né, os valores, né, o valor do universalismo, da sacralidade da pessoa humana. E o que é pior, né, às vezes eles descambam para crimes. E isso pega muito mal, principalmente agora, porque é o partido que está se dizendo o salvador da democracia. Exatamente. O estandarte dos direitos humanos. E está lá, Declaração de Direitos Humanos. Desde 1948, todo mundo é livre para participar de qualquer associação para fins pacíficos. E também é livre para sair dela. É livre para discordar. Não é porque você entra numa associação que você está cerceado. O que você acha que vai acontecer depois daqui, Léo? Então, o futuro é incerto. Né? Felizmente eu recebi inclusive outros convites de outros partidos, colegas que me convidaram a trabalhar em outras frentes. Eu permaneço, ainda estou, tá? ainda por hora permaneço filiado, membro do Partido dos Trabalhadores, mas acredito que isso tem data de validade. Né? Essa última semana de campanha vai ser uma semana tensa, vai ser uma semana extremamente movimentada, e passado esse período eleitoral,
eu devo me reunir com lideranças do PDT e de outras forças a fim de tratar do novo papel da esquerda, de uma nova esquerda no Brasil. Porque a existência e a manutenção de uma esquerda no cenário político brasileiro é fundamental. E de uma boa esquerda é fundamental. E eu já critiquei o Ciro em diversos aspectos. Mas eu acredito que existam bons nomes da esquerda e ele é o seu representante máximo, no sentido em que ele tem projeto, você pode discordar dos posicionamentos do Ciro, mas ele tem um projeto, ele tem um livro, inclusive, que ele escreveu, não é nem um plano de governo, um livro que ele escreveu para tratar dos seus objetivos, do método como vai chegar, dos meandros. O PDT é um partido que tem histórico, que tem herança do Brizola, do Getúlio Vargas, e outras frentes também de esquerda que se proponham a trabalhar na construção de uma frente progressista democrática, que defenda, acima de tudo, a liberdade de expressão. Muitos me perguntam, Pavinato... Léo, hashtag PT fascista? Não, eu não vou levantar essa hashtag porque eu acredito que o termo não seja o termo não seja esse. O termo não seja esse, até porque existem ótimos quadros dentro do PT. Posso citar o Suplicy, que é um ótimo quadro, tem quadros ilibados e quadros competentes. Esse é o único que todo mundo se entende. E quadros competentes dentro do PT. O problema é que existe uma cúpula, hoje um clubismo dentro do Partido dos Trabalhadores, com um fogo amigo muito grande, que acaba cerceando que outras novas lideranças subam, o que vai declarar a morte do PT, e aqui eu assino. O PT vai durar enquanto Lula durar. Depois que o Lula se for e ele irá, como que o PT vai fazer? Guilherme Quais serão Boulos. as lideranças? Perda total. Perda total. Perda total. Vai abrir espaço para figuras que não são do PT, como o próprio Boulos. Guilherme Boulos. Olha, eu não vou dizer que eu tô triste com essa tua colocação sobre a queda total do PT. Mas o que eu queria te falar, Leonardo, é que eu tô, primeiro, feliz por você, né, numa idade tão jovem ainda, tão tenra, nem tão tenra idade, né, que você esteja se atentando aos perigos mesmo de determinados partidos políticos. E feliz também por você saber que você não deve prostituir, né, a tua personalidade, quem você é, em nome de um coletivo, como a gente estava falando antes, né, em nome de uma cartilha imposta ditatorialmente em um partido, né, por mais que você apoie esse partido. E, bom, o Olavo de Carvalho falava que quem não foi esquerdista até os 20 anos de idade não tinha coração. E eu posso falar que eu particularmente... Vai fazer 21 anos. Eu ia falar isso. Eu sou dessas pessoas que nunca teve coração, porque eu nunca botei no PT, nunca fui de esquerda. Nos 40, não precisa chegar nos 40, Pedro. Não, eu tenho 36. Mas... Não, a frase, a lição do Olavo. Ah, tá bom. Depois dos 40. Pode falar. Mas, enfim, fico feliz. Você será muito bem-vindo na direita brasileira. Brincadeira. Você não vai vir da direita. Mas você é jovem, aprende rápido. Né? A gente tá vendo aqui um exemplo, né? Acho que é um exemplo para o Brasil inteiro. A gente está vendo toda a militância ditatorial, né, do PT. A gente está vendo o que eles estão fazendo com as emissoras, com as pessoas, comigo, com o Nicolas Ferreira, com a Brasil Paralelo. A Jovem Pan nem se fala. E eu acho que é bom para vocês, jovens idealizadores, porque eu nunca achei que o Leonardo fosse uma pessoa ruim, né, pelo que ele defendia ou por ele estar no PT. Mas sim, eu via ele como alguém novo que sim está talvez um pouco deslumbrado com um discurso fácil de se abraçar. Então, eu espero que aos poucos você entenda a importância da gente defender a moral, os bons costumes e a direita. Eu gosto dele. Você vai chegar lá. Eu vou ajudar você nisso. Ele pensa. Um jovem que pensa sempre um homem promissor. E é perigoso para eles também, né? O que está acontecendo com o Leonardo é que o PT ele está sendo comandado só pelo pessoal mais velho que não entende o mundo novo, não entende o nosso atual momento. Jovens como o Leonardo, vocês deveriam dar graças a Deus, que é o jovem que pensa, que é o jovem que tem um pouco de coerência. O Leonardo, todos esses adjetivos que nós estamos proibidos hoje de usar, o Leonardo aqui inúmeras vezes rebateu com veemência. Estou mentindo, Leonardo? Não. Inúmeras vezes. O que está acontecendo agora com o PT é o seguinte, o PT conseguiu acordar no brasileiro o antipetismo, que eu vou falar para você, não estava morto, mas estava ali em coma, principalmente porque não é o PT que está no poder. Quem está no poder hoje é o Bolsonaro. O Bolsonaro hoje tem as pessoas que são pró-Bolsonaro. E o mais irônico dessa história é que o PT teve muito sucesso em fazer o anti-Bolsonaro
em despertar um anti-Bolsonaro em alguns eleitores. Você tem muitos eleitores hoje que não gostam do Lula, que dizem de peito aberto que não gostam do Lula, que acham que ele não vai fazer um bom governo, mas por ele ser um anti-Bolsonaro, porque o PT conseguiu levantar isso, ele vai votar no Lula. Só que assim, a partir do momento que os isentões achavam que eles iam ou xingar, ou no próximo governo, ou xingar o Bolsonaro, ou xingar o Lula, nesse exato momento o jogo virou. Nessa coisa, olha aqui, você acha que essa situação que está acontecendo com o Leonardo só vai dar mais força para o isentão? O melhor exemplo disso foi o Inteligência Limitada de ontem, com o Bolsonaro. O Bolsonaro sozinho, junto com a militância, ia conseguir colocar lá 800, talvez 1 milhão de pessoas, pelo fato do Lula ter conseguido 1 milhão, teria rolado um trabalho em cima de, pelo menos, empatar. Mas aqueles outros 700 mil que apareceram não são bolsonaristas, não são pessoas que amam o Bolsonaro, são pessoas que agora estão se levantando num sentimento anti-PT. E esse sentimento não foi o Bolsonaro que teve sucesso. Esse sentimento está nascendo do Lula, está nascendo do PT, está nascendo do fato de que até um ex-ministro do STF foi retirada a fala dele de um dos programas. Foi tarjado, né? Exatamente. Teve o selão da censura lá. No caso da Jovem Pan, no que acabou de acontecer com o Leonardo. Então, tipo assim, muita gente que... O Leonardo não faz parte da galera que vota no Lula porque não gosta do Bolsonaro. Não, ele faz parte da galera que vota no Lula porque gosta do Lula. Olha só o vacilo que vocês aí do PT acabaram dando. E com quantos? Vocês fizeram isso outro dia com o Suplicy. Vocês têm noção? O Suplicy é o único cara do PT, isso eu posso garantir de peito aberto, é o único cara do PT que é respeitado tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E vocês outro dia deixaram o Suplicy falando, quando ele foi falar do renda mínima, lembra dessa reunião? Onde deixaram... Quem levantou o renda mínima, que eu, por exemplo, acho que nunca vai dar certo, foi o próprio... que você citou agora, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes colocou no plano de governo dele o renda mínima do Suplicy, que deveria ser a priori, sempre quis usar essa, hein? Que deveria ser a priori. A posteriori. A priori. A força. Deveria ser quase que uma obsessão do PT. E não. Porque o Suplicy fala disso há muito tempo. O Suplicy, vocês deixaram de lado. O Suplicy que na direita, pelo menos da minha parte da direita, a gente vê o Suplicy como a última virgem do prostíbulo. A gente tem muito respeito pelo Suplicy. Muito. É o único cara do PT que a gente olha e fala, não sei o que você está fazendo aí. E com aquela tampinha vermelha ainda, fica mais sensacional ainda. Cris, vamos entrar na pauta, porque senão eu vou pedir um chá, um rolo de lã e nós vamos fazer um tricô. Não é uma ideia. Não tem muita coisa, 30 mas segundos, vai, conta. Só queria fazer uma correção a uma fala do Leonardo inicialmente, senão não seria eu, né, corrigindo algo que ele falou. Vai começar. O Leonardo falou que a esquerda brasileira defende as liberdades e a liberdade de expressão. Isso não faz o menor sentido, porque nem a esquerda brasileira, nem a esquerda soviética, nem a esquerda cubana, nem a esquerda da Coreia do Norte, nem a da Venezuela, nem a da Nicarágua, nem a da China. É o momento de acolher, Pietra. Nenhum país. Mas então eu quero explicar para o Leonardo que nenhum país que é dominado pela esquerda tem liberdade de expressão ou de mídia. A esquerda é acolhimento de liberdade de expressão. Passar para a próxima pauta, para ver, desesperado aqui. A próxima pauta é mais interessante do que essa. Ele está desesperado aqui. Não, só vou responder isso. É importante, Pietra. E aí eu falo para você, para o nosso público à direita, para o nosso público conservador, para o nosso público liberal. Não, vou finalizar, prometo. Porque eu sou mais velho da mesa aqui. Para o nosso público liberal. É importante ter uma esquerda. É importante ter uma esquerda democrática. Inclusive agora, se me permite, na segunda-feira, às 19 horas, eu e o Negão vamos estar no Monark. É isso aí. Que também foi um cara massacrado, né? E eu vou ser mais massacrado ainda. Não vou ser mais e a direita também, né? Engraçado.